A paz do Senhor Jesus, amadas irmãs, mulheres transformadas e povo de Deus. Vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. No livro segundo o profeta Jeremias, no capítulo 13, tem como título Um cinto de linho. Para que serve um cinto? E um cinto de linho, um cinto utilizado muito nas vestes dos sacerdotes, né? Cintos de linho, um cinto utilizado muito no Velho Testamento. E diz assim a palavra do Senhor: assim me disse o Senhor falando, conversando com o profeta Jeremias: vai e compra um cinto de linho para ti. Coloque-o sobre os teus lombos e não o coloque na água. Então eu comprei um cinto conforme a palavra do Senhor e o coloquei sobre os meus lombos. E a palavra do Senhor veio até mim pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que você comprou, que está sobre os teus lombos, e levanta-te e vai até o rio Eufrates, e o esconde-o lá em um buraco da rocha. Então eu obedeci, fui e o escondi próximo ao rio Eufrates, como o Senhor me ordenou. Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro momento, nós observamos que o profeta Jeremias, ele ouviu a voz de Deus, ele foi, comprou um cinto de linho, conforme o Senhor lhe ordenou, o orientou, e ele colocou o cinto, ou seja, ele passou a utilizar o cinto. Observamos nesse primeiro momento que o profeta, ele obedece, né? E o segredo para que as coisas deem certo na nossa vida é a obediência. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos dá como direção, como ordenamento, aquilo que o Senhor nos direciona. Tudo que Deus faz é bom. E então o profeta ele foi, comprou o cinto e passou a usar aquele cinto de linho. Mas num segundo momento, quando o Senhor ele pede, né, para o profeta esconder aquele cinto em algum lugar, né, em algum buraco da rocha do rio Eufrates, ele também obedeceu. Ele pegou o cinto, retirou o cinto do seu lombo, do seu corpo, da sua cintura e levou aquele cinto e colocou lá num buraco da rocha. Vamos ver aqui, versículo 6. E aconteceu que depois de muitos dias que o Senhor disse para mim: levanta-te e vai ao rio Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei esconder ali. Então, num terceiro momento, o Senhor falou para o profeta: agora você vai lá e retira o cinto que estava lá no buraco da rocha. Aleluia. Então eu fui ao rio Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde eu tinha escondido. E eis que o cinto estava desfigurado, para nenhuma utilidade ele era proveitoso. Então a palavra do Senhor veio até mim dizendo: assim diz o Senhor, deste modo irei eu desfigurar o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo malvado que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda na imaginação do seu próprio coração e anda após outros deuses para servi-los e para adorá-los, serão precisamente como este cinto que para nada presta. Misericórdia.
Pois como o cinto se adere aos lombos de um homem, assim fiz aderir-se a mim, a casa inteira de Israel e a casa inteira de Judá, diz o Senhor, para que eles pudessem ser para mim por um povo e por um nome e por um louvor e por uma glória, porém eles não deram ouvidos. Queridos, queridas irmãs, nós precisamos ser como esse cinto de linho, apegados, agarrados à palavra do Senhor. Nós precisamos nos aproximar mais do Senhor, estarmos mais em comunhão com o nosso Senhor. Nós precisamos estar mais próximos. E eu não estou dizendo aqui de religião, eu não estou falando aqui de ir à igreja, estar em todos os cultos, estar em todas as atividades da igreja. Isso não nos aproxima de Cristo. O que nos aproxima do Senhor Jesus é a intimidade, é a obediência, é a constância, é orar todos os dias, é falar com o Senhor, é abrir o coração, é ler a palavra, é fazer estudo da palavra do Senhor, é examinar as escrituras sagradas, é estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Também não estou dizendo que não precisamos ir à igreja, nós precisamos estar na casa do Pai, nós precisamos estar na casa de oração, mas a nossa comunhão, ela começa dentro do nosso lar. Não adianta estar dentro de uma igreja e não estar bem com o nosso cônjuge, não estar bem com os nossos filhos, não estar bem com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho. A nossa comunhão, ela nasce, ela começa dentro do nosso lar, né? E ela se estende para a igreja, né? A igreja é uma continuidade dessa comunhão. Então, esse cinto de linho representa a nossa a proximidade, a nossa comunhão, a nossa unidade no corpo de Cristo. Precisamos estar alinhados, precisamos estar fortalecidos, firmados no Senhor, na sua palavra. Então, vimos que no primeiro momento, o profeta ele comprou esse cinto de linho, né? E ele colocou esse cinto de linho nos seus lombos, né? Ou seja, no seu corpo. Ele está mostrando, através dessa história, o quanto nós precisamos do Senhor. Esse cinto representa, né, a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Nós precisamos estar alinhados, nós precisamos estar firmes com o Senhor, o nosso Deus. Mas no segundo momento, né, quando ele pega esse cinto e coloca lá num buraco da rocha de um rio chamado, nesse momento aqui, o rio Eufrates, com o tempo, esse linho, ele apodreceu, ele mudou de forma. E diz a palavra que quando, no terceiro momento, o profeta foi buscar o linho, né, foi buscar esse cinto de linho, foi observado que esse cinto, esse objeto para nada servia, ou seja, apodreceu, perdeu a sua função. Queridos, assim tem sido, né? Assim precisa ser a nossa comunhão com o Senhor, o nosso Deus. Nós precisamos estar em comunhão, primeiro com os da nossa casa, com os da nossa família. Nós precisamos nos reconciliar com a nossa família, nós precisamos do perdão, nós precisamos da unidade, nós precisamos viver em amor, nós precisamos viver a verdade. E depois, com os nossos irmãos da fé, precisamos andar como irmãos, precisamos andar, caminhar em comunhão uns com os outros. É difícil, né? Não é fácil.
Nós não concordamos com tudo, mas precisamos aprender a respeitar uns aos outros e precisamos viver em oração, orando, intercedendo uns pelos outros. Deus abençoe sua vida, que esta palavra encontre um lugar no seu coração. Sejamos como esse cinto de linho, próximos uns dos outros, amando, compreendendo mais, intercedendo mais uns pelos outros. Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém?